Hoje nós temos alguns temas para conversarmos aqui. Vamos tratar da nova decisão do Supremo Tribunal Federal sobre juros legais. Então agora a questão subiu ao STF e tivemos na última semana decisão do Supremo sobre a questão dos juros legais. Temos também aqui o informativo 861 do STJ, do qual eu destaquei dois julgados do informativo 861 do STJ, tratando ambos sobre questões bastante práticas da advocacia, mas também muito relevantes para tomadas de decisão, né, sobre questões relacionadas à impenhorabilidade de bens, a riscos de execução e etc. Vou trazer aqui para vocês, então, dois julgados diferentes do informativo 861 do STJ, que tratam sobre as questões diferentes, mas que vão desembocar no mesmo assunto, que é o assunto da impenhorabilidade em sede de execução. Muito bem, vamos começar então pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 1558191. 1558191. Depois vai ficar aqui nos comentários o número exato desse julgado. Recurso extraordinário 1558191, Supremo Tribunal Federal, que vai tratar sobre a tormentosa questão dos juros legais. Parece que esse assunto não acaba nunca. A cada momento a gente tem aí um novo momento de emoção. Parece uma montanha-russa. Vou fazer o contexto, como eu sempre faço aqui, até chegar na decisão efetiva do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, relatoria do ministro André Mendonça, mas que foi acompanhado por unanimidade pelo órgão julgador. E aí vou entrar em mais detalhes sobre o julgamento. Deixa então fazer o dito contexto, tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte: nós temos, toda vez que nós causamos um dano a alguém, seja esse dano decorrente de não pagar uma dívida no prazo, que a gente chama de inadimplemento no direito, né? Seja quando eu pratico um ato ilícito e acabo por causar um dano injusto a alguém, que a gente chama aqui de responsabilidade civil extracontratual. Então, seja pelo inadimplemento de uma obrigação, seja por uma consequência de um ato ilícito, quando eu causo um dano a alguém, eu sou obrigado a reparar esse dano e a pagar essa dívida acrescida de juros de mora. Então, existe uma figura no direito, no ordenamento jurídico, que são os juros moratórios. Existe um outro tipo de juros também, que são os juros remuneratórios, que esses são aqueles que a gente contrata para fins de remuneração do capital em contratos de empréstimo, de pagamento a prazo, de financiamento na aquisição de bens, mas não é desse que eu vou tratar agora. Eu vou focar primeiro e mais especificamente nos juros moratórios, depois eu faço só uma observação final rápida sobre os juros remuneratórios. Principalmente aqui, vou cuidar dos juros de mora, aqueles que vão incidir em função de atraso no pagamento das obrigações ou no caso, né, em que se causa dano injusto a alguém por meio de um ato ilícito. Então, o ordenamento jurídico, e isso já de longa data, não é uma questão recente da legislação, o ordenamento jurídico entende que aquele que causa um dano ou deixa de pagar uma obrigação sujeita-se automaticamente a ter que pagar juros de mora, juros moratórios, ao credor daquele valor. Então, se me causaram um dano injusto, eu tenho direito a ser indenizado e sobre essa indenização devem incidir juros de mora. Se deixei de receber uma prestação na data do vencimento, porque o devedor não pagou em dia, eu tenho direito, então, a receber essa prestação acrescida de juros de mora. Perfeito? Então, isso é algo que já estava na legislação anterior e que se encontra presente também na nossa legislação atual.
Mas qual o problema e por que isso foi parar no Supremo Tribunal Federal? É porque, enquanto era vigente o nosso Código Civil de 1916, ele esteve vigente de 1916 até 2002, enquanto ele esteve vigente, os juros legais eram definidos em lei como sendo 0,5% ao mês, o que dava, então, 6% ao ano, juros simples. Então, se eu causasse dano a alguém ou se eu deixasse de pagar uma prestação, eu sofreria, além da obrigação de pagar aquela dívida, o acréscimo de juros moratórios, que seriam de 0,5% ao mês ou 6% ao ano. No caso específico dos contratos, já era possível que se estabelecesse contratualmente um percentual diferente daquele definido em lei. Então, no caso dos contratos, não dá para fazer isso num acidente de trânsito, né? Num ato ilícito extracontratual, não dá para você combinar antes com quem vai te causar o dano, qual vai ser o juro que ele vai te pagar, você vai ter que ir para o juro legal mesmo, a alternativa não existe. Mas no caso dos contratos, sempre foi possível que as partes convencionassem numa taxa de juros diferente daquela prevista em lei. Só que não qualquer taxa, livremente a taxa que se quisesse. Porque, né, havia no ordenamento jurídico a necessidade de se estabelecer um limite, né, um limite do que seria aceitável. E esse limite, desde 1933, portanto, há quase 100 anos atrás, desde 1933, por conta da lei da usura, seria o dobro da taxa legal. Então, eu poderia convencionar juros até o dobro da taxa legal, o que dava, então, 1% ao mês ou 12% ao ano. Pois bem, então, na legislação anterior, se eu causasse dano injusto a alguém ou se eu deixasse de cumprir uma obrigação, eu estaria obrigado a pagar juros de mora, e esses juros seriam aqueles que foram convencionados até o dobro da taxa legal, ou, não tendo sido nada convencionado, seriam juros previstos em lei de 0,5% ao mês ou 6% ao ano. Beleza. E até aí, portanto, a gente não tinha para os juros de mora uma discussão muito acentuada, porque a questão era relativamente simples. Uma taxa objetivamente fixa no código. O próprio código dizendo qual a taxa de juros de mora a incidir no caso do descumprimento das obrigações. Ocorre que em 2002 a nossa lei civil muda, passando a entrar em vigor no ano de 2003. E aí começa a polêmica que vai resultar neste julgado da semana passada do Supremo Tribunal Federal. O Código Civil de 2002, que é o nosso código atual, que entrou em vigor em 2003, ele traz no artigo 406 uma redação originária, não é a redação atual, uma redação originária, que dizia em linhas gerais que os juros legais devidos em razão do descumprimento de obrigações ou do dever de indenizar, que os juros legais, não tendo sido fixada taxa, né, não havendo uma fixação de taxa em contrato ou em lei especial, que os juros legais seriam os mesmos aplicados pela Fazenda Nacional na cobrança de tributos em atraso. Aí começa o nosso dilema. O nosso dilema começa exatamente aí. Antes mesmo do Código Civil entrar em vigor, ainda no ano de 2002, a polêmica se estabeleceu entre os juristas. Uma parte dos juristas entendia que aquele comando novo do Código Civil, então novo, né, do Código Civil, estaria se referindo ao Código Tributário Nacional e a uma regra do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. 161, parágrafo 1º. Onde o legislador então diz que, não havendo lei específica que se aplicaria aos tributos em atraso, um juro moratório de 1% ao mês, ou
12% ao ano. Então, não sendo outra coisa convencionada, não havendo legislação específica tratando de outra maneira, os juros seriam de 1% ao mês ou 12% ao ano. Algo que dialogava de forma semelhante com o que a gente já tinha na legislação anterior, embora fosse o dobro da taxa legal anterior. Vale lembrar que o Código Civil 16 colocava a taxa legal em 6% ao ano, embora fosse o dobro, era algo que a gente já estava habituado, porque normalmente nas relações contratuais se costumava já colocar 1% ao mês de juros de mora, o que já dava o tal os tais dos 12% ao ano. Então, uma boa parte dos juristas entendeu que fazia sentido a solução legislativa caminhar pelo artigo 161, parágrafo 1º do CTN, do Código Tributário Nacional, de modo que as dívidas em atraso ou o dever de indenizar os atos ilícitos fosse acrescido de 1% ao mês de juros de mora. Além dos juros de mora, a nossa legislação prevê que o devedor deverá pagar a dívida em aberto acrescida de atualização monetária, ou, como se convenciona chamar, correção, né? Corrigido. Então, o meu débito venceu, ou o dano que eu causei gerou lá um valor líquido, e esse valor líquido deve ser pago corrigido, atualizado monetariamente, por um índice oficial. E aí, além dessa correção, dessa atualização monetária por um índice oficial, que tem ali o sentido de corrigir a inflação, incidiria também os juros legais, aqui com noção nítida de acréscimo. Então eu tenho a correção monetária atualizando o valor da moeda e os juros acrescendo ali um misto de sanção e compensação. Beleza. Os tribunais de justiça país afora, então, na sua grande maioria, aderiram a essa ideia. Qual? A de se fixar os juros de mora em 1% ao mês, na forma do artigo 161 do CTN, colocar-se então os juros de 1% ao mês na forma do artigo 161 do CTN e a correção monetária por um índice oficial. E aí, como o legislador não disse no Código Civil qual seria o índice oficial, cada tribunal de justiça adotou um índice de correção para a questão da inflação. Então, você tinha um índice de correção para cada tribunal, de acordo com a decisão de cada tribunal, mais juros, estes fixados na forma do artigo 161, parágrafo 1º do CTN. Então, desde 2003, a gente passou a ter no Brasil, para a maioria dos estados brasileiros, para a maioria dos tribunais de justiça Brasil afora, a incidência em caso de atraso no pagamento das obrigações ou no caso do dever de indenizar por atos ilícitos, as obrigações devendo ser corrigidas por um índice oficial, INPC, UFIR, IGPM, IPC, cada tribunal elegendo o índice mais apropriado, segundo o entendimento daquele tribunal, mais os juros, né, de mora de 1% ao mês com base no artigo 161, parágrafo 1º do CTN. E assim se seguiu nos primeiros anos de vigência. Beleza. Aí, o que a gente vai observar? Que existe um outro grupo de juristas que vai defender que, na verdade, naquele momento histórico, 2002, já não seria o artigo 161 que deveria reger a matéria. Que naquele momento histórico, 2002, o que deveria reger a matéria dos juros legais para a Fazenda Nacional, lembrando, o artigo 406 do Código Civil, dizia que se deveria aplicar o mesmo índice aplicado pela Fazenda Nacional na cobrança de tributos em atraso. E essa segunda corrente de juristas, então, vai defender que naquele momento histórico o correto já seria aplicar a taxa Selic. Taxa Selic.
Por que a taxa Selic? Porque a taxa Selic já seria, na prática, a taxa que estava sendo aplicada pela Fazenda Nacional na cobrança de tributos em atraso. E isso, então, dividiu o entendimento dos juristas. Parte entendendo que o correto seria aplicar o 1% ao mês com base no Código Tributário Nacional e parte entendendo que a taxa de juros seria uma taxa flutuante com base na fixação da taxa básica de juros, a tal da Selic, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Copom. Pois bem, esse debate ele chega ao STJ. Ele chega ao STJ e, por meio de embargos de divergência, isso vai parar na Corte Especial. Porque a divergência ela estaria, naquele momento, entre as turmas de direito público, primeira e segunda turma, e as turmas de direito privado, terceira e quarta turmas. As turmas de direito público defendiam que a solução para o Código Civil seria a interpretação com base na Selic, e as turmas de direito privado entendiam que a interpretação para o Código Civil deveria ser o artigo 161 do CTN, ou seja, 1% ao mês ou 12% ao ano. Esses embargos de divergência foram então julgados, pasmem, olha a data, setembro de 2008. Esses embargos de divergência foram julgados então em setembro de 2008. Veja só quanto tempo faz. Nesses embargos de divergência, a Corte Especial do STJ, então, reunida, entende por maioria que a melhor interpretação para o artigo 406 do Código Civil, com a redação da época, deveria ser a aplicação da taxa Selic. Esse julgado da Corte Especial do STJ, lá de 2008, entretanto, ele decidiu um caso concreto. E ele não teve efeito vinculante para os demais tribunais. Não se fixou ali um tema repetitivo, nem se aprovou uma súmula a respeito da matéria. Então, apenas ficou ali um precedente da Corte Especial decidindo a questão dentro da Corte. Então, aquela decisão tinha um efeito vinculante apenas das turmas do STJ, não obrigando os tribunais inferiores a terem que adotar necessariamente ou compulsoriamente o mesmo entendimento. Não era, portanto, um precedente vinculante. Mas aquela decisão ficou lá, marcada. O curioso é que, a partir dali, apenas no âmbito da Justiça Federal, houve uma adesão formal àquele entendimento. A Justiça Federal, a partir daquele momento, no Brasil inteiro, passou a adotar a Selic como o critério correto para o artigo 406. E aqui a gente precisa abrir uma observação importante que vai fazer toda a diferença no debate que nós temos hoje e que chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi decidido na semana passada. Qual a questão? A questão é que a taxa Selic, ela segue uma lógica que é comum em outros países, é comum, né, no mercado internacional, mas que aqui no Brasil ela não vinha sendo utilizada já há algumas décadas. Qual é esse entendimento? O entendimento da taxa Selic é de que na taxa Selic já está embutida a previsão, a projeção de inflação. Então, a taxa Selic, ela, ao mesmo tempo, seria juros pelo atraso e seria também correção monetária pela demora no pagamento. Então, ela teria uma dupla função de servir para compensar o atraso, mas também corrigir o capital. Então, a taxa Selic ela já seria, de uma única vez, né, um instrumento para as duas funções. Pois bem, então, na Justiça Federal, a gente passa a ter a aplicação da taxa Selic já desde lá de 2008. Enquanto que na Justiça Estadual, em cada tribunal afora pelo país, o entendimento permaneceu majoritariamente aplicar um índice de correção eleito pelo tribunal
mais os juros legais com base no Código Tributário Nacional, 1% ao mês. Ou seja, 12% de juros ao ano, mais a correção por um determinado índice eleito pelo tribunal. E aí cada tribunal usando a sua tabela de correção dos débitos em atraso para fins de execução. Então, em cada estado brasileiro, a gente passou a conviver com um critério diferente para executar uma dívida. De acordo com cada tribunal, a gente teria ali uma solução. E a Justiça Federal seguindo o entendimento de usar apenas e exclusivamente a taxa Selic. E a vida seguiu. Ocorre que em 2020 e 2021, nós vivemos uma situação que foi muito particular na realidade brasileira e que intensificou o debate. Qual foi a particularidade que nós vivemos entre 2020 e 2021? Uma taxa Selic que, por uma decisão política, foi mantida muito baixa, justamente para compensar os efeitos nocivos da pandemia. Para tentar compensar aquele efeito nocivo vivido na sociedade pela pandemia, houve uma decisão política de se manter ali a taxa Selic baixa. Baixa quanto? 2% ao ano. Taxa Selic de 2% ao ano. E lembrem-se, a taxa Selic ela serve ao mesmo tempo para corrigir a dívida e para compensar os juros. Então, ela é juros mais correção monetária. Quando a gente pega esse período e compara o uso da taxa Selic com os critérios utilizados pelos tribunais de justiça, a gente vai ter um abismo. Ah, André, como assim um abismo? Olha só, se eu uso a taxa Selic nesse período 2021, eu vou ter 2% ao ano, já abrangendo correção monetária e juros. E se eu aplico um critério de inflação por um índice de correção mais o Código Tributário Nacional, eu chego no mesmo período a uma média, eu vou usar aqui o exemplo do IPCA como índice de inflação, eu vou chegar a 22%. Então, ao invés de eu ter 2% ao ano para corrigir e compensar juros, eu vou ter 22% para corrigir pelo IPCA e para aplicar os 12% de juros do Código Tributário Nacional. Então, na tabela da maioria dos tribunais de justiça, um débito entre 2020 e 2021 deveria ser aumentado em 22%, ao passo que, se aplicada a Selic, esse aumento deveria ser de 2%. Esse abismo intensificou o debate, porque vários devedores que antes não questionavam a aplicação da tabela dos tribunais de justiça passaram a questionar fortemente a tabela dos tribunais de justiça, dizendo que a tabela dos tribunais de justiça não refletiria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o artigo 406 do Código Civil. E essa questão, então, chega de novo ao STJ e, novamente, há uma afetação à decisão pela Corte Especial. Novamente, um recurso chega à Corte Especial para ser apreciado. A gente tinha tido aquele precedente em 2008 e agora era aberta novamente a discussão. E isso aconteceu em 2024. Em 2024, novamente foi aberta o debate no STJ. E a Corte Especial, então, se reuniu para enfrentar aquela questão. Vários problemas foram apontados pelo relator do recurso que foi levado à Corte Especial, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele apontava dificuldades de aplicar a Selic, como, por exemplo, há questões que determinam que a dívida deva ser corrigida numa data e os juros devam ser aplicados em outra. E como se faria isso sendo a Selic um índice só? Então, várias questões foram afetadas para que a Corte Especial tivesse que enfrentar
e uma nova decisão foi proferida agora em março de 2024. E em março de 2024, por diferença de um voto de diferença, a Corte Especial manteve o entendimento de 2008. Qual seria? O de que o correto seria aplicar-se a taxa Selic no lugar da correção monetária e dos juros. A taxa Selic deveria fazer ali a função dúplice em relação aos débitos onde não houvesse previsão contratual expressa. Naqueles casos em que o contrato não previu nada, ou naqueles casos de ilícito extracontratual, a solução deveria se dar pela taxa Selic. A Corte Especial, nessa decisão, novamente estava decidindo um caso concreto. Não se estabeleceu ali, naquele momento, um tema repetitivo vinculante, nem se estabeleceu ali uma súmula vinculante. A questão ficou novamente dentro da Corte. Esse julgado gerou um recurso extraordinário. A parte prejudicada, a vítima do acidente rodoviário, que era quem estava pedindo a indenização e que estava recebendo uma indenização maior com a aplicação da tabela do tribunal, estava tendo a sua indenização drasticamente reduzida pela aplicação da taxa Selic, ela então entra com recurso extraordinário e a questão vai ao Supremo Tribunal Federal. E semana passada nós tivemos a decisão unânime no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com relatoria do ministro André Mendonça, no sentido de entender correta a decisão da Corte Especial do STJ, entendendo que o correto, na interpretação do artigo 406 do Código Civil, seria, de fato, a taxa Selic, tanto para compensar os juros moratórios, como para corrigir o débito, a aplicação da taxa Selic como taxa única nessas circunstâncias. E nesse caso específico, a manutenção da decisão do STJ ainda traz um outro impacto nocivo à vítima desse acidente rodoviário, porque ela sofreu danos morais. E os danos morais, eles são corrigidos a partir do momento em que ocorre o arbitramento, enquanto que os juros sobre aquela indenização, por conta de uma súmula já bastante antiga do STJ, súmula 54, e hoje da própria lei, artigo 398 do Código Civil, os juros devem incidir desde a data do fato, desde quando se deu o acidente, o evento. E nesse caso, cria-se ali um imbróglio, né? Porque, afinal de contas, eu devo aplicar a Selic a partir da sentença que arbitrou o valor da indenização por danos morais, ou eu devo aplicar a Selic desde a data do acidente, né? Quando, então, se deu a obrigação de reparação da vítima. E isso o acórdão não enfrenta. Deixando ainda essa dúvida. Ele apenas enfrenta o fato de que a taxa Selic seria a taxa correta de aplicação no caso concreto, que não haveria inconstitucionalidade na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Então, no âmbito do STF, a gente teve a manutenção do entendimento do STJ. Mas, como eu disse, gente, a gente ainda carece de alguns esclarecimentos. E a gente não teve um precedente que já tenha definido tema vinculante para obrigar todos os tribunais a seguirem exatamente o mesmo entendimento. Isso vai acontecer, porque o STJ já se manifestou no sentido de aprovar uma tese vinculante para organizar a matéria em relação aos diversos tribunais brasileiros. Isso ainda vai acontecer no âmbito do STJ, já foi anunciado, a Corte já se manifestou que vai fazer isso em breve, então vai aprovar tema vinculante sobre a matéria. Bom, para finalizar, vale lembrar que desde
30 de agosto de 2024, a gente teve uma mudança legislativa que entrou em vigor. Na 30 de agosto de 2024, a gente tem a entrada em vigor da Lei 14.905, que mudou o artigo 406 e acabou com essa polêmica. Mas acabou para frente, né? A lei não retroage. Ela acabou para os casos nascidos a partir de 30 de agosto de 2024. De 30 de agosto de 2024 para cá, a solução legislativa hoje é expressa. Qual seja, quando se tiver apenas que corrigir a dívida, deve ser usado o índice IPCA. Quando se tiver que corrigir apenas a dívida, aplica-se o índice IPCA. E quando se tiver que aplicar correção mais juros legais, a gente vai ter ali o uso da taxa Selic menos IPCA. Os juros legais passam a ser a diferença entre a taxa Selic e a correção monetária medida pelo IPCA. Taxa Selic menos IPCA igual a taxa legal de juros pela nova legislação vigente desde 30 de agosto de 2024. Já tive a oportunidade de falar outras vezes sobre essa lei aqui, então quem depois quiser pode procurar o vídeo sobre a mudança trazida pela Lei 14.905 e como ficou a regra da taxa legal de 30 de agosto de 2024 para frente. O problema é que a gente tem aqui que olhar para trás. Tem muita ação correndo em juízo, muitas ações que foram por atos cometidos antes de 30 de agosto de 2024, que pelas tabelas dos tribunais de justiça dos estados apontam um determinado valor devido e que por essa interpretação do STJ e agora do STF, o valor teria que ser recalculado, teria que ser diferente. Então, a gente tem aí ainda um grande passivo de processos anteriores, por fatos geradores anteriores a 30 de agosto de 2024, que ainda estão tramitando na Justiça e que são capazes de gerar profundas mudanças no valor devido. Porque se eu substituo o índice de correção e juros de um Tribunal de Justiça pela taxa Selic, eu vou ter uma diferença de resultado bastante significativa. Basta lembrar que entre 20 e 21 nós tivemos uma diferença de mais de 20% entre a taxa Selic e a taxa aplicada pela maioria dos tribunais de justiça. Então a gente teve mais um passo nessa história, com a decisão do Supremo Tribunal Federal referendando a decisão do ano passado do STJ, mas a gente ainda não teve um tema repetitivo vinculando os tribunais de justiça para trás, para o passado, para o período anterior à entrada em vigor da Lei 14.905. Esse é um super ponto de alerta. A gente tem que continuar acompanhando os nossos processos judiciais com fatos geradores anteriores a 30 de agosto de 2024, são pontos de atenção. Se você é credor ou advoga pelo credor, pode ser que o crédito que você esteja executando ele seja superior ao que realmente possa vir a ser considerado devido. Se você é devedor, você pode estar sendo executado por um valor muito maior do que aquele que seria apurado se fosse aplicada a taxa Selic. Então, ponto de muita atenção nesse momento de dúvida, nesse momento de transição. A recomendação é adotar cautela, alertar os clientes de que os valores que estão sendo exigidos, mesmo que já estejam apoiados em cálculos produzidos pelos sistemas dos tribunais de justiça, que esses cálculos ainda não são definitivos, a não ser que já tenha havido ali uma decisão homologatória do cálculo, que já tenha transitado em julgado. Essa matéria ela pode ser ainda objeto de reviravoltas, né? A gente tem aí esse risco de decisões que possam modificar o valor das execuções. Fabiana, quanto está a taxa Selic? Hoje, a taxa Selic está em 15% ao ano. 15% ao ano. Então, hoje, o impacto da diferença entre o critério antigo de 12% mais índice de correção para esse cenário atual, ele não é tão grande. A gente tem aí uma diferença de mais ou menos 2, 3% ao ano de diferença,
a taxa Selic um pouco menor do que seria a aplicação do índice de inflação mais juros de 12%. Né? Se a gente fosse aplicar aí o índice de inflação mais ou menos 4,5%, mais os 12%, a gente teria 16,5%, e a gente tem uma Selic de 15%. Então aí uma diferença de 1,5%, a diferença não é tão gritante. Mas hoje a gente tem uma lei que define que é Selic. A gente tem uma lei que define que é IPCA e Selic, que a gente usa esses dois índices combinados, e que os juros legais são taxa Selic menos IPCA. Portanto, na prática, o que a gente vai ter é mais ou menos isso aí, 15% ao ano. O problema são alguns períodos do passado em que a taxa Selic ficou muito abaixo da taxa de 12% ao ano, que era aplicada pelos tribunais de justiça Brasil afora. Esse é o problema. A gente viveu taxas Selic muito menores do que 12% ao ano durante um período bastante expressivo. Então isso dá uma diferença significativa no valor das execuções. Então o problema está de 30 de agosto de 2024 para trás e não exatamente hoje. Hoje já está definido, a lei mudou, a lei trouxe, né, a definição com clareza de como deveria ser calculado o índice de correção e a taxa de juros legais. Então hoje é uma questão que está objetivamente definida. O problema é para trás, quando era uma questão de interpretação. Homero, os advogados agora têm de ter pós-graduação em matemática financeira. Pois é, então. De fato, Homero, eu não sei se pós-graduação, mas um curso de extensão em matemática financeira a gente já precisa ter, principalmente se a gente lida com, né, direito patrimonial, né? Acaba que no momento em que a gente vai para uma liquidação de sentença, os impactos de uma coisa e de outra são muito grandes. Até para você tomar uma decisão de acordo, sabe, gente? Porque se eu tenho esse risco potencial em vista, né, fazer um acordo, trazer para a data presente um valor, às vezes até com algum desconto, pode significar uma vantagem para ambas as partes, neutralizando o risco dessa futura decisão. Outro ponto de atenção, para finalizar. Tudo isso ocorre naquele cenário em que não existe cláusula contratual expressa tratando do tema. Se eu fiz um contrato bem feito no passado, se o meu contrato trazia expressamente qual seria a taxa de juros aplicável e qual seria o índice de correção, prevalece o contrato. Então, se no meu contrato está dizendo que em caso de atraso a dívida será corrigida pelo IGPM e que, além da correção, incidirá juros de mora de 1% ao mês, o meu contrato vai prevalecer sobre qualquer dessas interpretações. Por quê? Porque o artigo 406 ele era supletivo de lacuna. Ele só era aplicável em caso de lacuna. Se eu não deixei lacuna, se eu fiz um contrato bem feito no passado, eu não estou no risco desse debate. Quem está no risco desse debate é quem tinha um contrato que não previa isso expressamente, que tinha, portanto, esse buraco, ou nos casos de responsabilidade extracontratual, né, por ato ilícito, onde não houve a oportunidade de se construir um acordo. Né, não houve a oportunidade de se criar cláusula expressa em sentido nenhum. Né, e aí o jeito é realmente a aplicação da lei. Nos casos, portanto, em que o contrato ficou bem feito, isso não afeta a execução. Beleza? Eu acho que hoje está com uma oscilação maior de sinal. Para mim não está aparecendo nenhum aviso de instabilidade, mas eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão, né, alertando a existência dessa instabilidade. Não sei de fato o que está acontecendo, mas vai ficar gravado, e se você perdeu algum pedaço por instabilidade, esse vídeo ele está sendo gravado em outra câmera, também na horizontal, e ele vai para o meu canal do YouTube, @prof_André Roberto. Então, se está instável na transmissão ao vivo, vai depois lá no canal, que o vídeo vai estar na íntegra, e lá ele vai estar estável, porque eu estou gravando aqui com outra câmera que não depende de internet. Beleza? Nas decisões que determinaram a atualização pelo IGPM. Thales, ótimo, isso é interessante. Tem decisão judicial que não se limitou a mandar aplicar o índice legal
né? Porque tem decisão que diz apenas assim: incide juros legais desde a data da citação, ou incide juros legais e correção monetária legal, né, desde quando, né, houve a data do fato. Enfim, nas decisões que falaram apenas em juros legais e correção legal, a discussão está aberta, porque o que é juro legal ou correção legal agora, na fase de execução? Eu vou cair nesse debate do artigo 406, que está no âmbito do STJ e do STF. Mas se a sentença teve o cuidado de dizer que se aplicaria o índice X, IGPM, como você está falando, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do fato ou desde a data da citação, se a sentença disse isso, ou se o acórdão disse expressamente isso, e transitou em julgado, aí a discussão que está pendente no STJ sobre os casos pretéritos e essa interpretação toda, ela não afeta. Por quê? Porque ali eu tenho coisa julgada e a coisa julgada definiu a taxa especificamente. Disse 1%. Não disse, taxa legal. Disse 1%. Então aqui eu neutralizei o debate. Agora, aquelas sentenças e aqueles acórdãos que se limitaram a dizer acrescido de juros legais, corrigido e acrescido de juros legais, ou corrigido na forma da lei, ou acrescido de juros na forma da lei, esse, né, é um julgado que agora, na fase de execução, mantém a porta aberta ao debate, porque o que é esse juro legal que deve ser aplicado? Taxa Selic ou Código Tributário Nacional? Então, veja que a gente tem um universo aí de problemas. A Neide está falando aqui que nos contratos de locação e venda e rescisão já devem apresentar essa mudança. Então, Neide, o ideal nos seus contratos é você sempre ter a taxa definida. E aí você não precisa seguir a taxa Selic, tá certo? Tá certo, Neide? A lei permite que eu convencione de forma diferente. A taxa Selic, ela é aplicável no silêncio do contrato. A lei vai dizer assim, salvo, né, nos casos em que as partes não definiram de outra maneira, será dessa maneira. Então, eu só vou me sujeitar à taxa Selic se eu deixar o meu contrato em aberto nesse ponto. Se eu quiser manter o tradicional 1% ao mês de juros, mais o índice de correção monetária que eu costumo usar no meu contrato, não tem problema. O problema é se eu não colocar nada, tá, Neide? A Lei 14.905, ou a interpretação do STJ, ou a interpretação do Supremo, não obrigam as partes a contratarem a taxa Selic. O que ele faz é interpretar como devem ser preenchidos os casos em que não há definição prévia no contrato. A questão aqui é de suprimento da lacuna. Qual é a correção em execução de alimentos? Então, Lígia, desde o advento da Lei 14.905, em 30 de agosto de 2024, essa correção na execução de alimentos deverá observar a seguinte lógica. Os alimentos que foram fixados em acordo ou em sentença possuíam índice próprio, definido no próprio acordo ou na própria sentença para corrigir os alimentos? Se sim, vai continuar sendo aplicado o que foi combinado. Se não se previu expressamente, aí vai se aplicar o índice legal, que é o IPCA. Então, tem que ver o que se fixou no acordo em que se determinou os alimentos ou o que se fixou na sentença que determinou os alimentos. Se lá tiver outro índice de correção, é o índice da sentença ou do acordo que vai ser aplicado. Não tendo havido previsão, aí a gente vai usar o IPCA, que é a nova regra estabelecida na Lei 14.905, que começou a viger em 30 de agosto de 2024. Se cabe embargo do devedor nos casos em que o juiz fixa diferente, aqui é de devedor ou de declaração? Lucas, vamos lá. Se couber recurso ainda sobre os casos em que o juiz fixou de forma diferente ao que está definido na lei hoje,
ou a interpretação do STJ e do STF, sim, cabe. Se você está pelo devedor, você deve pugnar pelo que for melhor para o seu cliente, e provavelmente o melhor para o seu cliente vai ser a aplicação da taxa Selic. Por que que deve ser? Porque tem que ver de quando é a dívida, tá? Dívidas muito, muito antigas, pode ser que essa diferença não seja tão grande, porque no passado a taxa Selic chegou a ser mais alta. Mas quando eu digo no passado, é bem no passado. Então você tem que olhar de quando é o período da dívida, fazer uma comparação, mas provavelmente o seu devedor, o seu cliente, se ele for devedor, ele se beneficiará de uma revisão dessa sentença para que o juiz adote o índice do STJ e do STF, que seria a taxa Selic, substituindo juros e correção. Tá? Eu mesmo tive um caso recente, pelo devedor, em que nós fizemos esse questionamento, a sentença tinha fixado em 1% ao mês de juros, mais correção, e a gente no tribunal agora, recente, em recurso de apelação, demonstrou para o tribunal que o entendimento do STJ era o da taxa Selic, e o tribunal já reformou para a taxa Selic, mesmo sendo um débito anterior à Lei 14.905. Tá? Isso sim, Guilherme, isso só vale para contratos que são omissos. Os contratos que são expressos quanto aos critérios, a gente continua seguindo o critério contratual. Maravilha? Quem mais aqui? Alexandre. Fica mantido o limite de 1% como juros máximos, independente da Selic? Alexandre, aqui é uma questão mais complexa, porque a lei civil, né, o Código Civil, ele não diz qual é o máximo. Ele diz apenas que quando não convencionados os juros serão taxa Selic menos IPCA. Você usa o IPCA para corrigir e usa a diferença entre a taxa Selic e o IPCA como taxa legal de juros. Entretanto, existe uma outra lei, que é a lei da usura, que é o decreto 22.626 de 1933, e nesse decreto a gente tem o limitador, que é, né, os juros de mora. Os juros convencionais não podem ultrapassar o dobro da taxa legal. E aí, Alexandre, isso cria um outro debate que eu ainda não vi sendo enfrentado pelos tribunais superiores. Mas não me surpreenderá se esse debate começar a acontecer. Que é o seguinte: o dobro da taxa legal hoje seria taxa Selic menos IPCA vezes 2. E se a gente faz taxa Selic menos IPCA vezes 2, o resultado disso não necessariamente é 1% ao mês. Pode ser que a gente tenha um pouco mais, pode ser que a gente tenha um pouco menos. Mas esse debate sobre qual seria o limite para convenção entre as partes, esse debate eu ainda não vi no STJ, nem no STF, com base nessa nova interpretação da taxa Selic, ou melhor dizendo, nessa nova lei que coloca a taxa Selic como taxa legal, taxa Selic menos IPCA como taxa legal. Então, por hora, Alexandre, eu recomendo que, por cautela, a gente mantenha o tradicional 1%, por ser uma questão que costumeiramente já está bem aceita pela nossa jurisprudência e tende a ser reconhecida como uma taxa válida. Mas que, de fato, a gente pode vir a ter debates sobre qual seria esse limite na nova legislação, sem dúvida, a gente pode ter esse debate. E um advogado bem preparado, que está representando um devedor e que enxerga ali uma oportunidade, pode vir a questionar. Por outro lado, um advogado igualmente bem preparado, que representa um credor, pode colocar cláusulas que sejam eventualmente melhores, como, por exemplo, os juros de mora no meu contrato serão o dobro da taxa legal. E aí eu não digo qual é o percentual, eu digo que é o dobro da taxa legal e vou aplicar ali o resultado da taxa legal. Nesse momento, eu tenho preferido, eu estou falando aqui de juros de mora, eu não estou falando de juros remuneratórios em contratos de empréstimo, estou falando em juros de mora, juros por atraso, eu tenho preferido manter o 1%, por ser nesse instante algo mais seguro, que me permite projetar mais estabilidade jurídica para o futuro e evitar
outros debates, tá bem? O YouTube é @prof_André Roberto. Prof_André Roberto. Lá vai estar em íntegra. Então, se está travando para você aí, lá você vai ter sem o travamento. Eu estou gravando aqui sem depender da internet. Certo? Maravilha. Gente, eu tinha 2 temas, né? Porque eu ia comentar também o informativo 861 do STJ sobre 2 questões de impenhorabilidade. Eu vou passar aqui rapidinho o recado, mas eu prometo voltar nesses 2 temas para contextualizar e explicar aprofundadamente. Eu vou só dar aqui a notícia, mas eu não vou aprofundar a explicação por causa do horário, mas fica já aqui o meu compromisso a gente voltar nesse tema e aí fazer o aprofundamento. No informativo 861 do STJ, nós tivemos 2 julgados, que eu vou anotar aqui, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente teve 2 julgamentos, 2 casos julgados por turmas diferentes. Um no âmbito do direito administrativo e o outro no âmbito do direito civil, mas os 2 tratam da mesma coisa: impenhorabilidade de bens. Impenhorabilidade de bens. O que tratam esses 2 julgados? O primeiro, no âmbito de uma execução fiscal, no âmbito do direito público, a discussão era se, durante uma execução fiscal, se a morte do devedor executado liberaria o imóvel de moradia para ser penhorado. Então, o sujeito estava sendo executado em uma execução fiscal, tinha um imóvel de sua moradia, que era bem de família, ele morre durante o processo e se isso automaticamente autorizaria a Fazenda Pública a penhorar esse imóvel. Nas instâncias inferiores, o tribunal entendeu que sim, que com a morte do devedor executado, deixaria de existir a moradia do devedor e por isso o imóvel estaria liberado para ser executado, para ser penhorado. Houve a alegação de uma das herdeiras desse falecido, uma filha, que ela continuou morando, ela já morava antes nesse imóvel e continuou ali estabelecendo a sua moradia. E ela alega que o fato dela permanecer morando no imóvel garantiria a continuidade da impenhorabilidade. E na instância inferior, o tribunal entendeu que isso só poderia ser definido, ou seja, a nova impenhorabilidade só poderia ser verificada depois de concluído o inventário, se o bem realmente ficasse para ela, para aquela herdeira. Que enquanto não se sabia a quem caberia aquele bem em específico, não se poderia falar em impenhorabilidade do bem de família. E essa interpretação, com a máxima vênia, é muito equivocada quando a gente fala da Lei 8.009. Porque quando a gente fala da Lei 8.009 de 90, a gente está falando de uma impenhorabilidade que é determinada pela existência fática da moradia e não pelo título registral da propriedade. Não é o título de registro da propriedade que define, pela Lei 8.009, se o bem é de moradia ou não é de moradia. É a residência habitual comprovada que vai dar essa impenhorabilidade. E como essa filha provou que ali havia sua residência habitual, isso seria o suficiente para manter a impenhorabilidade, e foi exatamente assim que o STJ decidiu, que se a moradia continuou existindo e foi comprovada, que a impenhorabilidade estaria mantida. Tá certo? Então, no primeiro caso do informativo 861, e eu prometo voltar a esse tema na próxima live, para explicar melhor o contexto, mas aqui houve a manutenção da impenhorabilidade em função da continuidade da moradia, mesmo com o inventário ainda não concluído e mesmo ainda não se tendo decidido se aquele imóvel irá caber por partilha àquela herdeira ou não. Isso é irrelevante, a moradia continua ali existindo e continua ali tornando aquele bem impenhorável. No outro caso, que é um caso de direito privado, a discussão foi sobre a possibilidade ou não de penhora
sobre parcela do seguro de vida. Possibilidade de penhora sobre parcela de seguro de vida. E aqui a discussão é mais complexa. Eu vou dar só a notícia mesmo, porque aqui a discussão contextual deve ser mais aprofundada. É porque o Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso 6, diz que o seguro de vida é bem impenhorável. Tem ali uma natureza de subsistência do beneficiário do seguro. Então, ele é impenhorável. E, nesse caso específico do informativo 861, o STJ reconheceu que uma parte do seguro seria penhorável, porque seria uma parte resgatável do seguro de vida. E aí o contexto é um pouco mais complexo, porque a gente passou a ter no Brasil, de alguns anos para cá, apólices de seguro com parte do valor resgatável. Né? Com o segurado faz uma apólice, mas parte do valor que ele paga naquela apólice pode ser resgatada por ele em vida. E é essa parte resgatável em vida que o STJ está entendendo que tem natureza de investimento e não de seguro. E por ter natureza de investimento e não de seguro, sobre essa parcela haveria penhorabilidade. Seria possível penhorar essa parcela resgatável do seguro de vida. Eu vou voltar a esse tema, vou trazer contexto e vou fazer a explicação melhor no nosso próximo encontro. Mas ficam aqui as duas notícias. Eu tinha prometido trazer essas notícias, então só para não deixar no vácuo, ficam aí as duas notícias do informativo 861. Mas o ponto central dessa nossa live, desse nosso encontro, foi, sem dúvida, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da taxa Selic. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Como houve alguns travamentos aí na transmissão ao vivo, lembro que esse vídeo vai ficar na íntegra disponível no meu canal do YouTube, André Roberto. Lá vai estar estável, estou gravando com uma outra câmera que não depende de internet. Então, se você teve aí alguma perda por instabilidade, vai lá, assiste meu vídeo no YouTube, aproveita, já se inscreve no meu canal. Está faltando pouquinho para eu poder ter ali o direito de fazer alguns eventos ao vivo. A gente precisa ter um X número de inscritos e um certo número de visualizações. O meu canal é relativamente novo. Então, se você ainda não se inscreveu lá, faz isso, assiste esse vídeo com mais calma, aproveita e se inscreve no meu canal. Beleza? O número da lei sobre correção é 14.905. 14.905 é a lei que alterou as regras de correção. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima live. Lembrando, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente tem um encontro para falar sobre atualidades do direito aqui no Começando Direito. Um abraço a todos e até a próxima.